elaboração de uma função de utilidade. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, é um vídeo um pouco mais extenso, mas é o tópico que eu tenho para esse vídeo, que faz parte de uma playlist específica de microeconomia. O livro texto base, Varião, microeconomia, conceitos básicos, aqui está, princípios básicos, né? E vamos ao assunto de hoje então, elaboração de uma função utilidade. Antes mesmo de entrar no texto, preciso sempre mencionar a frase que eu gosto sempre de trazer no início do vídeo para a gente conseguir compreender um pouco mais sobre microeconomia, que é uma importante área da economia, assim como macroeconomia. A microeconomia se preocupa basicamente em entender a economia na sua situação, no seu quadro mais próximo das pessoas. Então, o que determina o preço, qual que é o orçamento das pessoas, como que esse orçamento é composto, o que é utilidade, coisas desse tipo. E aí tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Bom, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Essa frase resume bem o grosso, né, da microeconomia. Então, as pessoas escolherem, isso faz parte do quê? Poder escolher faz parte do mercado. E a microeconomia se preocupa em estudar os mercados. No caso, estamos falando do mercado não centralizado aqui, né? As pessoas escolhem as melhores coisas. As melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, ou seja, um outro tema de microeconomia, RO, né? Restrição orçamentária. As pessoas escolhem as melhores coisas. As melhores coisas têm a ver com as preferências do consumidor. E essas preferências, elas são convertidas ou elas são transformadas em níveis de utilidade. Então, preferências do consumidor é um assunto de microeconomia. Restrição orçamentária é um assunto de microeconomia. Mercados são assuntos de microeconomia. Preferências do consumidor também são assuntos de economia. E utilidade das cestas de consumo também é um assunto de microeconomia. Então vamos ao assunto de hoje, elaboração de uma função de utilidade. Então essa utilidade que representa a preferência do consumidor, ela pode ser elaborada numa função matemática. Mas haverá mesmo algum modo de atribuir utilidades ordinais? Dado determinado ordenamento de preferências, será possível encontrar sempre uma função utilidade que ordene as cestas de bens do mesmo modo como estão ordenadas as preferências? Haverá alguma função de utilidade que descreva de maneira razoável um ordenamento de preferências? Nem todos os tipos de preferências podem ser representados pela função de utilidade. Porque existem várias preferências, tá bom? Eu já tratei em vídeos anteriores. Suponhamos, por exemplo, que alguém tenha preferências intransitivas, de modo que A tão bom quanto B, tão bom quanto C, tão bom quanto A. A função de utilidade para essas preferências teria que consistir em números, utilidade A, utilidade B, utilidade C, de modo que utilidade A maior que utilidade B, utilidade C maior que utilidade B maior que C e utilidade A maior que utilidade C maior que A, mas isso é impossível. No entanto, se excluirmos casos perversos como as preferências intransitivas, em geral conseguiremos encontrar uma função de utilidade para representar as preferências. Suponhamos que recebemos um mapa de indiferença. Sabemos que a função de utilidade é uma forma de rotular as curvas de indiferença de modo que as mais altas recebam números maiores. Como podemos fazer isso? De um modo fácil, consiste em traçar a diagonal ilustrada na figura e rotular cada curva de indiferença com a distância desde sua origem medida ao longo da diagonal. Como sabemos que essa é uma função de utilidade, não é difícil perceber que se as preferências forem monotônicas, a linha que passa pela origem só deve interceptar cada curva de indiferença uma vez. Assim, todas as cestas serão rotuladas e as que se situam sobre as curvas de indiferença mais altas receberão números maiores. Isso é tudo o que é preciso para se ter uma função de utilidade. Isso nos proporciona um meio de rotular as curvas de indiferença, pelo menos enquanto as preferências forem monotônicas. Esse nem sempre será o procedimento mais natural, mas pelo menos mostra que a ideia de uma função de utilidade ordinal é bastante geral. Quase qualquer tipo de preferência razoável pode ser representado por uma função de utilidade. Então, basicamente é isso que eu trouxe para o vídeo de hoje, a elaboração de uma função de utilidade a partir das curvas de indiferença. Traçar uma diagonal e enumerar cada curva de indiferença com a distância desde sua origem medida ao longo da diagonal. E aí, o gráfico que eu tenho é o seguinte, né? O eixo X, cesta de consumo X1, e eixo Y na vertical, cesta de consumo X2. Então, as curvas de indiferença que são medidas a partir da origem, a partir da sua função de utilidade. Então, vou tentar, não edito o vídeo, então não consigo pôr na tela, mas o livro eu consigo mostrar aqui, ó. Vamos ver se ele foca. Então, essas são as curvas representadas.
Beleza? Então no próximo vídeo alguns exemplos de funções de utilidade. No vídeo passado eu tratei sobre utilidade cardinal, vou deixar aqui no final. Valeu!